Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao verso 15. Irmãos, nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 8 a 9, porque é o trecho clássico do Novo Testamento sobre contribuição. Embora o que tenha motivado Paulo a escrever esses dois capítulos tenha sido uma oferta especial que estava sendo levantada no momento de crise para os crentes pobres da Judeia, os princípios que ele coloca aqui são válidos e têm aplicação para a contribuição do crente em geral, quer seja em ofertas regulares e esporádicas, quer seja também na entrega dos dízimos. Portanto, ao falar e ao expor essa passagem, eu estou entendendo que a aplicação que nós tiramos daqui, ela está sendo entendida como aplicações gerais para toda forma de contribuição que as igrejas evangélicas históricas praticam, a saber, dízimos e ofertas, ofertas regulares e ofertas esporádicas. O que nós já vimos aqui no estudo dessa passagem? Paulo estava levantando uma oferta para os crentes pobres da Judeia. Fazia já um ano que ele havia começado. E entre as igrejas que ele havia plantado, igrejas na Macedônia, Acaia, Ásia Menor e Galácia, a igreja de Corinto foi uma das primeiras a se associar com o apóstolo Paulo e dizer que eles gostariam de participar daquela coleta que tinha como objetivo aliviar o sofrimento dos irmãos lá da Judéia, particularmente de Jerusalém. Paulo então escreve a eles a respeito do momento da contribuição. Havia finalmente chegado a hora deles colocarem em prática a disposição que tinham manifestado há um ano passado. Os crentes das outras igrejas, especialmente da região da Macedônia, já haviam começado a contribuir e haviam feito uma oferta generosa. Paulo fala disso no capítulo 8, do verso 1 até o verso 7. Aqueles cristãos, mesmo pobres, haviam contribuído além das suas posses. E agora era a vez, diz o apóstolo Paulo, da igreja de Corinto também fazer a mesma coisa. Isso ele expõe no capítulo 8, do verso 8 até o verso 15. Em seguida, ele diz à igreja de Corinto que estava tomando algumas providências com relação ao levantamento da oferta entre eles. E a primeira providência era nomear uma comissão que fosse na frente de Paulo preparar a coleta, receber a coleta, com o objetivo de evitar críticas. Paulo não queria ser criticado por estar manuseando aquela oferta sozinho. Então, seguindo a boa prática da transparência e para evitar que alguém dissesse alguma coisa, Paulo nomeia essa comissão, constitui uma comissão de pessoas eleitas pelas igrejas para com ele fazerem a administração dessa generosa dádiva. E aqui agora no capítulo 9, Paulo fala, dá instruções sobre essa coleta, como é que ela deveria ser feita, e estimula os coríntios a participar generosamente, terminando no verso 15, dizendo, graças a Deus pelo seu dom inefável. Hoje à noite, então, eu queria ver com vocês esse capítulo, porque ele traz 6 ou 7 princípios ou ensinos sobre contribuição nas igrejas que eu creio são da maior importância para nós. Primeiro, para nos ensinar o que é que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E segundo, para nos ajudar a distinguir entre os apelos que não são bíblicos para a contribuição e aqueles que são. Então, são 6 ou 7 princípios, e o primeiro é esse, que está nos versos 1 a 2, que geralmente não é necessário instruir a igreja sobre isso. Versos 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Aqui o apóstolo Paulo diz para a igreja de que ele se sente meio que fazendo uma coisa que era desnecessária. Ele tinha escrito já o capítulo 8 sobre contribuição,
E aqui no capítulo 9 ele diz: eu sei que é desnecessário fazer isso, porque desde o ano passado vocês já haviam se prontificado, e eu já havia dito aos irmãos de outras igrejas. Aqui ele menciona os macedônios, não é? Os macedônios, especialmente a igreja de Filipos, que estavam sabendo da disposição da igreja de Corinto em contribuir. A maioria das vezes não precisamos instruir a igreja a respeito desse assunto. Os crentes sabem que a Bíblia ensina a contribuição, os crentes sabem que a Bíblia ensina generosidade, os crentes sabem que há exemplos e mais exemplos na Bíblia de pessoas que, ao serem tocadas por Deus, expressaram isso na forma de oferta. Zaqueu é o exemplo mais conhecido. Os crentes conhecem os princípios do Antigo Testamento, os princípios do Novo Testamento. Então, via de regra, não precisa dizer muita coisa para a igreja a respeito desse assunto, porque os cristãos que conhecem a Bíblia, estão acostumados com a igreja, eles sabem que contribuir generosamente, contribuir sistematicamente, proporcionalmente ao que você tem, é um princípio bíblico e que está presente nas igrejas desde o Novo Testamento, na verdade desde o Antigo Testamento, no meio do povo de Deus. Então, como Paulo está dizendo, é desnecessário escrever a respeito desse assunto. E isso é bom a gente lembrar para não ficar falando muito, né, sobre isso, porque aí dá a impressão de que isso é o ministério mais importante. Por não lembrar esse princípio, é que muitos pastores, igrejas e ministérios ficam batendo nessa tecla o tempo todo. E aí fica a impressão de que a igreja se resume a isso, um jeito que os líderes vão dar de arrancar o máximo que eles puderem dos fiéis. Pastores que tosquiam as ovelhas, até deixar peladinha, não ficar nada, o que ele puder arrancar, ele arranca. Então é desnecessário ficar falando a respeito desse assunto, porque o crente já sabe, ele tem condição, ele tem conhecimento disso, de que contribuir faz parte da vida cristã. A Bíblia ensina generosidade e ajuda para outras pessoas. Segundo princípio que eu quero tirar aqui da passagem, é que igrejas generosas, elas acabam sendo um exemplo e um estímulo para outras igrejas. Está no final do verso 2, Paulo diz assim: o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ele está se referindo aos coríntios e diz assim: o zelo de vocês, o desejo de vocês de participar dessa contribuição, dessa coleta que eu estou levantando, tem estimulado a muita gente. Tipo assim, você ouviu falar da igreja de Corinto? Pois é, eles estão dando generosamente para ajudar os pobres lá da região da Judéia. Será que nós não devíamos fazer a mesma coisa? Será que também nós não deveríamos nos envolver nesse projeto? Então, o exemplo da igreja de Corinto tinha estimulado os crentes da região da Macedônia. Talvez foi por isso que eles deram antes dos coríntios e deram generosamente acima de suas posses, porque Paulo tinha dito: olha, a igreja de Corinto vai participar, e vai participar mesmo. Igrejas generosas, elas são um exemplo e um estímulo para outras igrejas. Elas servem de referencial. Elas mostram como Deus abençoa a generosidade e a liberalidade no dar. E nós devíamos querer ser um exemplo para estimular outras igrejas a contribuir da forma correta para o reino de Deus. Terceiro princípio: apesar do primeiro, de que geralmente não é necessário instruir os crentes sobre contribuição, às vezes, contudo, é preciso ensinar nessa área. Os versos de 3 a 5 expressam a preocupação que Paulo tinha quando aquela comissão chegasse lá em Corinto para levantar a coleta. Paulo tinha medo de ser desmentido, porque Paulo estava dizendo: os coríntios vão contribuir. Aí chega a comissão lá na igreja e diz: não, ninguém vai, a situação está crítica aqui, olha, situação financeira difícil, nós não vamos contribuir não. Paulo tinha medo de ser desmentido, Paulo tinha medo de passar vergonha, porque ele tinha dito já, ele tinha se gloriado de que a igreja de Corinto ia contribuir, e essa é uma das razões pelas quais ele tinha nomeado aquela comissão. Ele não somente queria evitar críticas, mas ele queria também que a comissão fosse na frente preparar a igreja para o levantamento da coleta. Veja, é o que ele diz no verso 3 a 5, acompanhe a leitura. Contudo,
quer dizer, apesar de eu ter dito que é desnecessário escrever no verso 1, contudo, enviei os irmãos, aqueles 3, Tito e mais 2, para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vocês, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O medo de Paulo era que tudo aquilo que ele havia dito a respeito da igreja de Corinto saísse ao contrário. Ele tinha se gloriado da igreja de Corinto junto às outras igrejas, dizendo: é uma igreja que se comprometeu, é uma igreja que vai contribuir liberalmente, eles estão entusiasmados e eles vão fazer o que eles disseram. Já tinha passado um ano, e Paulo então diz aos coríntios: eu estou mandando uma comissão aí, essa comissão vai na frente, ela vai preparar vocês, porque o que é que vai acontecer? Quando eu chegar aí, imagina que eu estou trazendo alguns irmãos lá da igreja de Filipos comigo, e aí a oferta de vocês, né? Aí eu vou ser desmentido, porque eu disse que vocês iam contribuir, e segundo, eu vou ficar envergonhado, para não dizer vocês, porque vocês deveriam ser generosos, e a oferta de vocês, Paulo diz aí no final do verso 5, né? Pode ser uma expressão de avareza e não de generosidade. Expressão de avareza e não generosidade. É assim que Paulo coloca a contribuição. Ela pode ser uma expressão do coração da igreja. A igreja é avarenta, é feita de pessoas apegadas aos seus recursos, ou é uma expressão de generosidade. A igreja é feita de pessoas gratas a Deus, com o coração aberto para contribuir e abençoar outras pessoas. Paulo diz: meu medo é que na hora do vamos ver, né, vamos levantar a coleta, seja uma expressão de avareza e não de generosidade. Por isso ele está instruindo a igreja. Geralmente é desnecessário falar sobre esse assunto, mas há ocasiões em que é preciso voltar a ele. É preciso lembrar os irmãos, é preciso relembrar os princípios que estão por detrás dessa prática de contribuição que a Bíblia nos ensina. E é o próximo ponto do apóstolo Paulo. A partir do verso 6 até o final, verso 15, nós temos mais alguns princípios relacionados com a contribuição que Paulo já acopla aí em seguida, né, na sequência. E nós vamos ver alguns desses aqui. Ele afirma aí nos versos 6 e 7, depois dele ter dito, né, que ele está com medo de que aquela oferta acabe sendo uma expressão de avareza e não de generosidade, ele faz a seguinte afirmação: quem semeia pouco vai colher pouco, e quem semeia muito vai colher muito. Então ele coloca esse princípio aqui, que é um dos princípios, que é uma declaração de Paulo, que mais tem sido deturpada pelas igrejas da teologia da prosperidade. É o verso 6, e isso afirmo, na verdade versos 6 e 7, isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa declaração de Paulo de que contribuir é como plantar e que a oferta é como uma semente, ela é muito mal usada em algumas igrejas, porque o contexto em que Paulo está falando isso, como diz o verso 17, é que essa semeadura, ela é voluntária, ela é espontânea, ela é de coração e ela é feita com alegria, não tem nada de troca. Não tem nada de barganha com Deus, dizendo assim: se eu der 10, Deus vai me dar 100 de volta, mas se eu der 100, Deus vai me dar 1000 de volta. Então a intenção da colaboração ou da oferta nessas igrejas e ministérios é na base da troca.
E não é isso que essa passagem está dizendo. Essa passagem não está estimulando você a fazer uma troca com Deus do tipo assim: eu vou plantar 10 porque eu vou colher 100. Não, está dizendo que Deus ama quem dá com alegria e que Deus costuma recompensar generosamente quem é generoso. É isso que a passagem está dizendo, nada mais. A intenção do seu coração nunca deveria ser: eu vou dar tanto porque eu quero que Deus me dê muito, porque não funciona assim com Deus. Deus ama quem dá com alegria e não a quem dá com interesse. Quem dá com interesse, Ele ama quem dá com alegria. E quem dá com alegria dá desprendido. Ele não dá querendo receber nada em volta, Ele dá voluntariamente. Ele dá pelo prazer de dar, pela gratidão do seu coração. É isso que a passagem está dizendo. O que Paulo ensina então aqui é que nós colhemos de acordo com o que plantamos, não como um princípio de troca, mas como uma expressão do que Deus geralmente faz. Deus costuma retribuir as pessoas de acordo com as obras delas. Deus é justo. Deus vai tratar quem é generoso, generosamente. Se você perdoar aos homens as suas ofensas, Deus perdoará as vossas. Se você for cuidadoso e carinhoso e preocupado com o seu irmão, Deus também vai mostrar essa mesma atitude com relação a você. Esse é um princípio bíblico em todas as áreas da vida, não seria diferente aqui também. Mas Deus não nos estimula assim, olha, do tipo: perdoa fulano que eu perdoo os teus pecados. E aí você então diz: então vou fazer uma troca com Deus. Fulano, eu estou te perdoando, mas em troca, agora Deus, eu perdoei fulano, agora eu quero que o Senhor me perdoe. Deus não estimula que nós façamos isso. Da mesma forma que Ele não estimula que nós, digamos assim: Deus, olha aqui, eu estou dando o meu dízimo, agora eu quero que o Senhor me abençoe. Isso não está em lugar nenhum na Escritura. O ponto é que Deus nos trata de acordo com as nossas atitudes e as nossas ações. Se você é generoso, dá com alegria, ajuda os outros, você será ajudado alegremente pelo Deus que é amoroso, bom e que tudo vê. O verso 7 mostra claramente que não é um negócio. Veja o que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ele está falando da coleta, não é? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Veja aqui os princípios da contribuição. Quando nós pensamos na contribuição como uma semente, como uma plantação de uma semente. Primeiro, é voluntário. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aqui não está falando de quantidade. Às vezes as pessoas leem isso aqui e dizem: não, a quantidade é conforme eu propus no meu coração. Não, ele está dizendo: você contribua segundo a voluntariedade, a disposição, a boa disposição do seu coração. Não tem nada a ver aqui com quantidade. Contribua conforme essa disposição que há no seu coração. Primeira coisa então é voluntário. A contribuição é voluntária e deveria partir do fundo do nosso coração. Agora, é evidente que, embora a Bíblia toda fale a respeito da necessidade de que seja voluntário, a Bíblia também coloca como medida do estado espiritual de uma pessoa a voluntariedade dela. É muito estranho o crente não sentir vontade de ajudar os outros. É muito estranho isso, mas é mesmo, tem alguma coisa errada. Quando ele não tem vontade, ele não pensa em ajudar as pessoas ou contribuir para a causa de Deus. Embora seja voluntário, a falta de voluntariedade está dizendo alguma coisa a respeito do coração daquela pessoa. Está dizendo alguma coisa. Primeiro, é voluntário. Segundo, não com tristeza. Você sabe o que é dar com tristeza, né? Você está dando né? Fica se prendendo na hora de assinar o cheque ou fazer a transferência, ou enfim, né? Você fica pensando em tudo que você podia fazer com aquele dinheiro, né? Com aquele recurso que você está dando para a igreja, está dando para uma pessoa necessitada, aí você fica, né, coração pesaroso. Você parece estar se separando de um membro do seu corpo. Aquela nota azulzinha de 100 está indo embora, parece que é um dedo que está indo embora, né? Dói aquilo ali. Não com tristeza. Também não por necessidade. A gente não sabe direito o que é que Paulo quis dizer com isso, mas alguns intérpretes dizem que o que Paulo está dizendo é que você não deve contribuir
pensando no seguinte: eu tenho necessidade financeira, se eu contribuir, Deus vai me recompensar e vai suprir aquela minha necessidade. Essa é a motivação errada da qual nós estamos falando. Não pode ser por tristeza e nem pensando em, sendo retribuído por Deus, suprir a sua necessidade. Terceiro princípio, tem que ser com alegria. E a razão que ele dá no final do verso 7 é que Deus ama a quem dá com alegria. Mas dar com alegria, tendo prazer em fazer isso, com regozijo, vendo como um privilégio. Deus ama quem faz isso porque é assim que Deus é. Deus tem prazer em abençoar as pessoas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus a todos dá liberalmente. Ele abre a sua mão, satisfaz a todos os viventes. Ele nos enche de bênçãos, Ele nos cobre com seu favor. É assim que Deus é, generoso. Por isso Ele ama a quem dá com alegria, porque é assim que Deus é. E é por isso que Ele não gosta de quem dá de cara fechada, com ressentimentos ou em dúvida, ou assim, meio que já arrependido de antemão de que está fazendo isso. Não, Deus não gosta desses, ou da atitude desses, mas Ele ama a quem dá com alegria, pois Ele mesmo é assim. Esse é o quarto princípio que nós encontramos na passagem. Só relembrando aos irmãos, para não perderem a sequência. Primeiro, geralmente nós não precisamos instruir a igreja a respeito desse assunto. 2, igrejas generosas são um exemplo, estímulo para outras. Terceiro, apesar do ponto 1, contudo, às vezes é preciso instruir a igreja nessa área, dependendo da circunstância. E quarto, contribuir é como semear. E o quinto princípio que Paulo coloca aqui para aquela igreja é que Deus recompensa quem dá, para que possamos ajudar outros. De fato, Deus tem prazer em abençoar aquele que dá com alegria. Mas só que Deus, ao fazer isso, não é interessante, não é? Como essas coisas estão na Bíblia, a gente às vezes não percebe. Quando Deus nos recompensa porque nós contribuímos financeiramente, Ele não está nos dando uma recompensa, Ele está nos dando mais semente para plantar. A recompensa de Deus para o semeador joga a semente brota. A recompensa do semeador é não somente a semente para ele comer o fruto, mas mais semente para ele plantar. A figura que Paulo está usando aqui é essa: quanto mais você dá, mais Deus vai lhe dar para você dar mais ainda. Não é para abençoar você, tipo assim, estou recompensando você aqui, ó, esse dinheiro que eu estou te dando porque você contribuiu, eu estou te dando esse tanto aqui para você gastar no que você quiser. Não é assim que funciona. Sempre é para o outro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É sempre pensando no outro. Quando Deus nos recompensa financeiramente porque nós demos com alegria, Ele faz isso para que nós possamos doar mais ainda. Veja o que Ele diz a partir do verso 8, vamos ver até o verso 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deus vai enriquecer você em tudo para toda generosidade, ou seja, para que você seja generoso. Esse é o princípio que você não ouve por aí. O pessoal é só assim, do tipo: dá que Deus vai te dar mais, contribui X que Deus vai te dar 3X. Deus pode até fazer isso, mas por que Ele faz isso? Para que você possa dar mais ainda, para que você possa abençoar mais pessoas ainda. Verso 8: Deus pode nos dar suficiência financeira
para que nós superabundemos em toda boa obra. Boa obra aqui é o cuidado pelos necessitados, é o investimento no reino de Deus, é o apoio à obra de Deus, tudo que está envolvido no uso dos recursos do povo de Deus. Deus pode nos fazer abundar em toda a graça. Essa graça aqui é a graça de contribuir, que Paulo vem falando e considerando desde o capítulo 8. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. É Deus que nos faz prosperar para que nós possamos fazer boas obras. É Deus que nos dá condições para que nós possamos atender outras pessoas e contribuir generosamente. Não esqueçamos disso. Ele, quando abençoa os seus filhos, Ele abençoa com esse propósito. O ímpio, ele não percebe isso. Quanto mais ele é abençoado com riquezas, porque Deus inclusive abençoa quem não acredita nele, quanto mais ele é abençoado com riqueza, ele mais se apega a essa riqueza, não é isso? Quanto mais rico, mais avarento, mais seguro ali, quando na verdade é para ser o contrário. Quanto mais Deus nos abençoa, mais generosos nós devíamos ser. Paulo usa duas ilustrações para esse ponto. O primeiro é o homem generoso do Salmo. Ele está citando aqui o Salmo 112, verso 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A justiça que permanece para sempre aqui não é a salvação dele, mas os atos de justiça que ele pratica, e entre eles está a contribuição e ajuda para os necessitados. Ele distribui, ele dá aos pobres, e a capacidade dele de praticar essa justiça permanece para sempre, porque Deus vai continuar a abençoá-lo para que ele continue distribuindo e dando aos pobres. Então é uma citação do livro de Salmos. A segunda ilustração é tirado da agricultura, da plantação e da colheita. No verso 10, Paulo diz que é Deus quem dá a semente, é Deus que dá o pão, e é Deus quem multiplica os frutos da justiça. Então aqui está tudo aqui, né? Semente, colheita, fruto e pão. O que Paulo quer dizer com isso? É que Deus dá a semente, Ele dá a terra, Ele dá o sol, Ele dá a chuva. Da mesma forma, Ele dá para você a condição de você abençoar outras pessoas. Ele faz com que a sua semente / oferta, ela frutifique, produza fruto para a glória de Deus, e desse fruto você tira mais semente para você semear mais e mais ainda. É assim que funciona, é assim que Deus age. Ele toma o generoso, abençoa o generoso para que ele seja mais generoso ainda. Agora, o avarento, não é? O que Deus vai multiplicar no avarento? Não tem nada. Não tem semente, né? E se Deus abençoa, o que Ele vai fazer com aquilo? Quanto mais Ele tem, mais Ele segura, mais Ele prende. E por fim, o apóstolo Paulo, do verso 11 até o verso 15, ele mostra como a generosidade nas contribuições redunda para a glória de Deus. As ofertas dos crentes na cidade de Corinto iriam provocar várias reações dos crentes na Judéia: ações de graças a Deus, glorificação a Deus e intercessão a Deus. Vamos ver como ele explica isso do verso 11 até o verso 14. Final do verso 11. No verso 11 ele tinha falado de que Deus multiplica os frutos da vossa justiça, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vocês. Vocês perceberam? Paulo diz que as contribuições da igreja de Corinto haveriam de provocar nos crentes da Judéia, que receberiam aquela oferta, 3 reações. A primeira, ação de graças. Verso 12: o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, aqueles irmãos pobres da Judéia, mas também redunda em muitas graças a Deus.
A pessoa que recebe, que é abençoada com a sua oferta, a pessoa que é alcançada pelo ministério da igreja, através da junta diaconal, pobres, necessitados, pessoas que estão passando por dificuldade, quando elas são abençoadas com esses recursos, o coração delas geralmente, eu digo geralmente porque tem muita gente ingrata, mas geralmente se eleva diante de Deus para dizer: Deus, graças te dou, eu te agradeço pelos irmãos que contribuíram, pelas pessoas que foram fiéis nas contribuições, porque eu fui alcançado, eu fui abençoado, eu te rendo graças pela vida destas pessoas. E qual o propósito final do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A contribuição provoca ações de graças a Deus. Há um entrelaçamento aqui entre o material, o financeiro e o espiritual. Quando nós contribuímos, Deus recebe gratidão. As pessoas que são abençoadas, o missionário no campo, o obreiro, o trabalhador, aquele que está envolvido e que depende do sustento da igreja, ele vai dizer: Deus, graças te dou pelas pessoas que contribuem, porque é por conta delas que eu posso realizar o meu trabalho, te servir e viver. E no fim Deus recebe toda a gratidão do seu povo. Era isso que aquela oferta iria provocar nos crentes da Judéia: gratidão. Segunda reação, glorificação a Deus, verso 13. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus, lá, os judeus, crentes de Jerusalém, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Os crentes da Judéia, ao receber a oferta dos crentes da cidade de Corinto, eles iam glorificar a Deus e dizer: Deus, nós te rendemos graças, nós te glorificamos, primeiro porque esses irmãos são fiéis ao Evangelho, e segundo pela liberalidade deles para conosco. Vocês notam que essas duas coisas vão juntas, não é? Vê como Paulo junta aqui: Deus é glorificado pela fidelidade, pela confissão deles com relação ao Evangelho e pela liberalidade, fé e obras. As duas coisas andam juntas, você não pode separar. Então, primeiro, ações de graça; segundo, glorificação de Deus; e terceiro, intercessão, verso 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Os crentes da Judéia, eles iam colocar os crentes de Corinto no caderninho de oração e dizer: Deus, nós não podemos retribuir a estes irmãos a generosidade, mas nós podemos orar por eles, e nós vamos interceder por eles, por causa da liberalidade, do amor que o Senhor colocou no coração deles por nós, e nós intercedemos por eles e pedimos por eles. Está vendo o que é que a generosidade provoca? Graças a Deus, glória a Deus e intercessão da parte dos irmãos. Está tudo ligado. As nossas contribuições, por isso que nós dizemos, a contribuição, ela faz parte do nosso culto a Deus. É algo extremamente espiritual. É algo extremamente espiritual. Está envolvido na tessitura da vida cristã. Faz parte do tecido da vida cristã. Está ali entremeado, entretecido. Você não pode separar. Por isso que é estranho quando você encontra um crente avarento. É quase que uma contradição em termos, um oxímoron, não é? É uma contradição em termos. Um crente avarento, o coração dele, na verdade, deveria ser cheio de gratidão. Olha como Paulo termina no verso 15, essa exortação poderosa: graças a Deus pelo seu dom inefável. Com isso ele quer dizer que tudo isso, a semente, a colheita, o fruto, o doar-se, a voluntariedade do coração, o privilégio de contribuir, o socorro para os necessitados, tudo isso vem de Deus. Esse é o dom inefável de Deus. Ele não está falando aqui da salvação, mas ele está falando do privilégio que Deus nos dá de podermos aqui nesse mundo fazer a vontade dele, abençoando outras pessoas com os recursos que Deus nos dá tão generosamente para o nosso sustento. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E de fato nós rendemos graças a Deus quando nós vemos corações generosos, pessoas desapegadas, pessoas que amam, que estão dispostas de fato a investir no reino de Deus com alegria, não esperando nada em troca, mas apenas o gozo e o prazer de dar e contribuir
para o reino de Deus. Que o nosso Deus, irmãos, aplique essas palavras em nossos corações, que nós sejamos gratos a Ele por todos os benefícios que Ele nos tem dado, e que nós sejamos generosos, que nós abramos o nosso coração para os necessitados, para a obra de Deus que tanto carece de apoio, para que através da nossa generosidade Deus seja glorificado e o seu reino prossiga nesse mundo. Amém. Ó Pai, te damos graças porque o Senhor nos dá semente para semear e faz com que ela se multiplique, prospere e dê fruto. E o Senhor nos dá mais ainda. Nós pedimos, ó Pai, que Tu derrames a Tua graça sobre esse povo querido, que o Senhor derrame abundância de generosidade e liberalidade aos corações, que o Senhor nos ajude a administrar os recursos do Teu povo para alcançar realmente o fim que está no Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uma igreja que é exemplo para outras, para estimular outras igrejas à generosidade também. Eu quero orar pelos que estão aqui nessa noite e que, tendo ouvido essa mensagem, gostariam tanto de contribuir mais, estão passando por dificuldade financeira, aperto. Nós pedimos que o Senhor esteja com eles, abençoe,